Bem, gente, hoje nós vamos, assim, por assim dizer, finalizar a matéria também, tá? Só que hoje eu vou só terminar a matéria, mas semana que vem a gente discute os exercícios. Eu vou apresentar para vocês uns novos conceitos, tá ok? Mas não são muito diferentes do que a gente estava vendo. E isso a gente vai perceber porque a gente vai acabar usando muito essa ferramenta dos volumes de controle. Eles só vão mudar alguns nomes, mas o conceito e a prática dele vai ser a mesma coisa. E aí vocês vão ver que os pontos são muito parecidos. Bem, o reciclo é uma forma que a gente tem quando você tem, depois do processo, um processo de separação. Então, você vai ter um separador, depois que o processo principal, e ele vai fazer a separação do produto e de uma quantidade que é muito parecida com o produto, tem as mesmas qualidades, né? Então, consequentemente, deve ter as mesmas concentrações. Entretanto, parte da massa que, em vez de sair, ela vai fazer o que a gente chama de reciclo, tá certo? Ela vai voltar no ciclo. E aí ela vai ter um ponto aqui de mistura. Então, inicialmente, você começa o processo, você alimenta ele, faz o processo, passa no separador, e aí você tem o produto e o que a gente chama de reciclo, tá certo? Esse reciclo, o balanço de massa dele vai ser bem tranquilo, porque o que vai acontecer? Nós vamos ter mais dois volumes de controle, que se a gente pegar o principal, a gente só vai ver a entrada e a saída, tá certo? Mas para a gente fazer o cálculo, a gente vai ter um ponto de mistura e o ponto de separação. Então, você consegue fazer o cálculo usando as informações que você possui. Se você só tem a alimentação, você vai focar no seu balanço de massa, né, no misturador. Se você tem Gente, vocês estão vendo o negócio piscar aqui? A minha tela? Você tá na parte de reciclo? Isso. Então tá. O laser tá piscando, não tá? Tem hora Às que vezes ele aparece. sumiu. É que tá dando uns tilt aqui no meu computador agora. Deixa eu só ver aqui. Isso daí foi um dos motivos do meu atraso. Espero que não atrapalhe mais agora. Eu desliguei aqui uma ferramenta que eu estava usando. Bem, que acontece? Eu tenho o meu processo, então eu vou ter esses volumes de controle, que pode ser o separador, quando eu tenho o produto, ou então o misturador, quando eu tenho a alimentação. Então, aí eu vou ter um balanço de massa igual àquele último, que é esse exercício 3, que vocês estavam comentando, que vocês vão ver que existem essas separações, mas que eu vou vincular esse balanço de massa com esse, mas no fim das contas eu acho a resposta, tá? Eu posso substituir uma equação na outra do balanço de massa para poder finalizar a resolução do exercício, tá? Essa que vai ser a maior diferença. Um outro recurso que existe é o que a gente chama de purga. A purga é quando a gente elimina algum elemento que a gente não queira. Então, por exemplo, você tem aqui a alimentação, aí agora nós estamos iniciando o processo, então não tem mistura. Então ele vai passar aqui, vem para o processo e aí chega num separador. Nesse separador, aqui nesse desenho, o que está acontecendo? Eu tenho dois separadores, eu tenho a separação aqui e essa separação vou ter uma saída do processo e aí eu vou ter a purga. Então, ou seja, se eu pegasse
e observasse esse volume de controle, eu veria aqui, desculpa, gente, essas linhas retas com o mouse fica difícil, mas eu tenho aqui justamente a alimentação, tá certo? A purga e o meu produto. Nesse caso aqui eu tenho uma outra alimentação secundária, tá certo? Então não é reciclo, tá certo? Mas eu posso entrar com outro material. É como se eu estivesse misturando. Então no meu volume de controle eu só tenho, se eu pegar o volume de controle total, ou seja, eu vou ter a entrada da alimentação, a saída do produto, a saída da purga e aqui essa entrada de alimentação secundária, tá? Quando eu olho o separador, esse separador, eu só tenho a saída aqui, tá certo? O produto e o processo. Se eu pegar o da purga, eu tenho o que saiu do separador, que tem características similares ao produto, porém de quantidade que eu desconheço, e depois eu posso avaliar. Tá? Esse daqui é um exemplo bem mais complexo, porque eu tenho essa purga e uma alimentação adicional, mas ficaria com balanço de massa nessa situação. Então eu poderia resolvendo de acordo que eu for separando os balanços de massa depois, os volumes de controle, para poder resolver eles separadamente. Tá ok? Mas a lógica sempre vai ser a mesma. Eu vou ter um volume de controle adicional. E uma outra técnica que a gente vê muito é o que a gente chama de bypass. Esse bypass, o que ele é? Ele é quando eu tenho um separador antes do meu processo, e aí parte do material ele vai pular o processo e já vai ser misturado lá na frente com o produto. Tá? O bypass ele é muito utilizado quando eu estou fazendo uma etapa de purificação, e aí eu pego essa parte aqui que não foi purificada, eu misturo com o meu produto para diminuir o custo de produção dele, tá certo? Eu mantenho essa impureza, mas ela vai ser mais reduzida porque boa parte vai passar pelo processo, tá? Isso daqui a gente chama de derivação bypass, tá? Então, muitas vezes tem os jargões, né, quando as pessoas trabalham, ele bypassou o fulano, bypassou o chefe. O que significa? Você está aqui, o seu chefe está aqui e o outro chefe do chefe está aqui na frente. Então, você pula o seu chefe e vem para cá. Às vezes o pessoal usa esse jargão, tá? Mas o que é importante é vocês entenderem que esse conceito de bypass é porque eu simplesmente faço uma retirada da entrada do meu sistema e pulo parte dele sem processar e jogo ele lá na frente, tá? Aqui também tem a questão de aromas, né, de perfumes, que também pode acontecer, que às vezes esse material que ainda não foi purificado, você joga ele lá na frente justamente para dar uma característica final no produto. Isso pode acontecer. Então, por exemplo, o que a gente vai ter numa situação desse tipo aqui, o que está acontecendo? Eu tenho esse exemplo, onde eu tenho a alimentação FG, o R, o P e o W, sendo que o R é o meu reciclo e o W seria a minha purga, tá certo? Então aqui eu tenho duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu tenho o meu reciclo e eu tenho a minha purga. Então o que vai acontecer? Eu vou ter vários volumes de controle aqui. Um deles, que é o total, é esse daqui, que vai pegar a coisa toda, só que aqui vai ter a saída de W, tá certo? Aqui é só para pegar a caixa toda. Então, esse pedaço todo que nós estamos observando aqui, tá certo? Esse pedaço todo a gente só está visualizando F, o W e o P, tá ok? Então, aqui eu tenho um sistema
e aqui só é me informado o que está saindo na purga. Então, eu posso simplesmente entender que alguma coisa aconteceu e eu posso fazer o balanço total, que F é igual a W mais P. Tá? Isso daí seria a equação do balanço total do meu sistema. Tá ok? E aí eu posso pegar depois, porque aqui está pedindo para eu calcular o R também e o G, e aí eu vou ter outros volumes de controle para serem usados. Tá certo? Então aqui eu vou ter um que eu vou poder calcular o G, tá? E o outro vai ser aqui que eu vou calcular o R. Como o G é dependente de R, né? Eu vou verificar se eu consigo resolver. Mas o que vai acontecer? Eu vou ter apenas duas incógnitas aqui. Então, que é o G e o R, né? Aqui eu tenho o F, desse balanço de massa aqui. Eu tenho o F, que vai ser o F mais o R, vai ser igual a G. Tá certo? Então, aqui eu só vou ter duas variáveis, porque todas as composições do sistema estão aqui. Então, quando eu fizer A e B, eu vou gerar mais duas equações, e essas duas equações uma vai ficar redundante, ou seja, ela vai sobrar, que depois eu posso usá-la para verificar. Porque aqui eu não sei o R, nem sei o G, mas eu sei o F, depois que eu usei o volume de controle total. Então aqui eu posso sair com R ou com G. Ou então eu posso pegar esse outro volume de controle, só que aí eu vou ter uma linha que não está indicada aqui, vou chamar aqui de linha K, tá certo? Essa linha K eu posso usar para calcular aqui. Só que aí eu vou inserir uma nova variável no meu sistema, e aí vai me dar uma complicação, mas eu consigo mesmo assim resolver, porque para fazer o balanço de esse volume de controle, o meu balanço de massa vai ficar com 3 equações também e com 2 incógnitas. Então eu também vou conseguir sair com R, mas depois eu ainda vou ter que calcular o G, usando esse sistema aqui. Mas se eu pegar aqui e olhar esse balanço de massa, eu consigo resolvê-lo facilmente. Tá ok? Tudo bem, gente? Vocês entenderam? Tudo bem. Professor, Sim. eu poderia considerar o G como W mais P mais R também? Nesse caso, não, porque eu vou ter o processo, né? Eu não sei o que esse processo vai fazer. Por exemplo, se eu pegar, vamos dizer que nesse processo eu tenho uma reação. Nesse caso aqui, pode ser até possível. Tá ok, Gabriel? Sim. Acho que vai dar sim. Porque aqui, como o processo, se você considerar que nesse processo não tem uma reação química, sim, você poderia falar que o G é igual ao K, por exemplo. Tá certo? Certo, entendi. Mas no caso aqui, é uma premissa que necessitaria de mais dados, que pode ser que nesse processo eu queira uma reação química. Entendeu? Entendi. E aí eu não precisaria calcular, por essas informações que já me foram dadas, eu não vou precisar avaliar a reação química do meu processo. Tá certo? Porque de alguma forma A e B aqui pode ser que um esteja transformando no outro. Tá certo? Então não seria aconselhável. Mas para esse sistema, o que fica, né, quando você olha assim, qual desses dois volumes de controle eu vou pegar? Bem, esse daqui eu tenho três fatores, esse daqui eu vou ter 4. Então esse daqui já fica mais complexo, tá certo? Eu tenho mais informações, e isso às vezes pode me atrapalhar. Nesse daqui eu tenho menos informações, e ainda continuo com 3 equações e 2 incógnitas. Então o meu sistema vai ser bem mais fácil. Agora aqui eu tenho 4 variáveis, então significa que eu vou ter 3 equações e 4 variáveis. Pode ser que eu não tenha equações suficientes para resolver o meu problema. Então por conta disso que esse daqui
Com essas informações eu conseguiria resolver todo o meu balanço de massa sem me preocupar o que realmente está acontecendo aqui. Tá certo? Sim, Só com a certo. descrição que está aqui. Ah, Tudo bem? entendi. Sim. Eu tinha uma outra dúvida, mas agora eu vi que a confusão que eu fiz. Não, tudo bem. Ô, Rafael, e você, tá tranquilo? Que você ia perguntar? Ah, sim, professor, é só porque eu acho que seu ponteiro não tá aparecendo. O quê? O pontinho? É, Ah, tá. É que eu tô na de escrever, aí não aparece o laser mesmo. sim, beleza. Obrigado. Só isso mesmo. Obrigado. É porque ou eu tenho uma caneta ou eu tenho o laser. Eu não tenho as duas coisas. Tudo bem? Aí eu vou deixar os exemplos eu vou montar com vocês e depois eu vou passar a atividade assíncrona, que é a resolução desses 3 exemplos, e aí eu vou passar as respostas e dessa vez sem nenhum erro, tá? E aí vocês vão poder testar esses sistemas aí todos, tá? Eu vou passar aqui para o 2, onde que o 2 está tudo escrito, tá? O 2, aí a gente vai tentar entender ele, que a gente vai ver que ele é um pouquinho mais complicado, e aí a gente tenta montar, tá ok? Então aqui ele está falando o seguinte, eu vou usar o laser agora, depois eu ponho a descrever. Em uma certa indústria de alimentos, membranas são utilizadas para concentrar os sólidos totais, tá certo? Então eu vou concentrar os sólidos aí de um fluido alimentício de 10 para 30%. Essa concentração é realizada em 2 etapas. Na primeira etapa, tem-se como correntes de saída um resíduo W, com 0,5% de sólidos totais, tá? Que aqui ele informou que ST é sólidos totais. E um produto com 25% de ST. Esta última é introduzida como alimentação da segunda etapa, ou seja, ele está falando que esse produto aqui ele vai ser utilizado para reciclo do meu processo da segunda etapa. Tudo bem? E aí ele está falando que essa corrente de reciclo, contendo 2% de sólidos totais, sai da segunda etapa e retorna para a primeira. Ixi, ainda tem mais outro reciclo. São 2 reciclos que está acontecendo. Tá certo? Mas ele me dá as informações aqui. Então, o processo deve produzir 100 quilos por minuto de produto com 30% de ST. Então, ele só está me dando a saída, não está me dando a entrada, mas me dá a característica da entrada, tá certo? E fala que eu vou ter 2 reciclos. Tudo bem? Então, vamos lá montar. Então, primeira coisa, ele está nos falando que eu tenho um processo aqui. Esse processo acontece. Aí eu tenho um segundo aqui. Opa. Eu vou ter uma segunda etapa. Tá certo? Então aqui é a etapa 1 e aqui é a etapa 2. E aí eu tenho uma saída aqui. Aí ele nos fala que na primeira etapa tem como as correntes de saída um resíduo com ST e um produto de 25%. Então quer dizer, aqui sai 25% e aqui tem uma outra saída aqui, tá certo? Que está nos falando. Então esse daqui vai ser uma purga, tá certo? Então ele está desfazendo desse resíduo. E aí esse daqui, o que saiu aqui da primeira foi para a segunda. Aí o que vai ter? Aí ele fala que depois da segunda etapa eu vou ter uma corrente de reciclo. Então eu vou ter aqui uma saída que vai vir aqui e vai voltar até a primeira etapa. Então aqui
eu vou ter 2% de sólidos, tá certo? E no final eu tenho que aqui é 30%, essa saída é de 0,5%, e aqui na minha entrada ela tem 10%. Então vamos verificar aqui. Então ele está me falando que todas essas porcentagens que eu estou usando é de sólidos totais, tá certo? E aí ele fala que a entrada é de 10%, que a gente colocou aqui, tá certo? Então a gente colocou a informação aqui, e com a saída no final de 30%, então tá aqui. Essa concentração realizada em 2 etapas. Na primeira etapa ele tem como corrente de saída um resíduo, que é esse daqui, 0,5%, que ele chama de W, e aqui eu tenho uma alimentação no 2 de 25%. E aí, depois da segunda etapa, ele vai ter um reciclo de 2%, tá certo? E aqui eu vou ter os 30% saindo como produto. E aqui que ele nos passa a informação de que é 100 quilos por minuto. Então, eu vou ter de novo aquela questão. O bom é que as etapas são volumes de controle. Aqui eu tenho outro volume de controle, aqui eu tenho outro, e eu tenho o volume de controle total do meu sistema. Onde eu só vou ver a entrada dos 10%, a saída de 30% e o 0,5% de saída. Então, o que vai acontecer? Se eu pego o volume de controle total, eu vou conhecer o quanto está alimentando aqui e quanto está alimentando no meu sistema. Por quê? No volume de controle total, o que eu vou ter? Eu vou ter que essa alimentação, tá certo? Então, eu vou chamar aqui de A aqui. Aqui ele deu o nome de W, tá certo? E aqui eu vou chamar de S, que é a minha saída. Então, o que eu vou ter no volume de controle total? Então, para mim, tanto faz o que está acontecendo aqui dentro. Eu vou ter que o A, ele vai ser igual, tá certo? Ao W mais S. Então, aqui eu tenho uma equação e apenas 2 incógnitas. Então, eu tenho que ter outra equação. Qual que eu vou usar? Eu vou resolver a mesma equação para sólidos totais. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui que é 10%, então 0,1 do A, ele vai ser igual a W, que é 0,5%, então é 0,005, tá certo? De W. Mas, eu sei que está ficando horrível, gente. Isso daqui é a pior coisa para escrever, é escrever com mouse. Mas eu espero que vocês estejam entendendo. Se vocês não tiverem, eu consigo fazer digitando. Vocês querem que eu faça digitando aqui? Eu posso continuar? Qual é mais fácil para você, professor? Uai, por enquanto eu estou fazendo assim porque está mais fácil. Mas se Então, tiver esse muito, tá Não, muito tá difícil tranquilo. para vocês, eu faço desenhando, Não, tá tranquilo assim. tá? E aqui, o S, né, eu tenho que é 30%, então é 0,3 vezes o S. Então agora, eu vou ter 2 equações e 2 incógnitas, porque eu não sei é o A e nem o W, mas eu sei o S. Tá certo? Eu posso substituir
ou seja, essa equação aqui, eu faço que o S, o S não, desculpa, pode manter essa igualdade que já tem, desculpa, pode manter essa igualdade. Eu tenho que A é igual a W mais S, sendo que o S é 100. Então é só eu pegar esse A e substituir aqui. E aí eu vou achar o W e depois substituo o W aqui, o S eu sei que vale 100, e aí eu vou ter o valor do A. Tá ok? Professor, eu acho que eu tô confundindo, mas eu não entendi muito bem, tipo assim, por que é 0,05 de W ou 0,3 de S tá. E não de A, porque eu não sei, a porcentagem é exatamente de quê, sabe? Essas porcentagens do processo. Essas porcentagens é dos sólidos totais. Então, quer dizer, ele me informa que a entrada tem... deixa eu pôr aqui o laser. A entrada, ele está me falando que eu entro com 10% de sólidos. Tá? É uma linha, vamos supor que é um suco. Eu quero concentrar o meu suco. Então, eu vou fazer essa concentração de 2 etapas. Então, na primeira, eu tenho 10% de fruta, por exemplo. E eu quero aumentar essa concentração para 30% de suco na solução. Então, nessa primeira etapa, eu vou separar aqui e eu vou ter essa informação, que o A ele vai ser igual ao W, que é o que está saindo aqui, mais essa saída aqui. Tudo bem, Isadora? Ainda tá um pouco confuso, mas acho que eu entendi um pouco. O problema é essa parte. Então, vamos começar de novo, que aí eu pego e a gente faz, porque o importante aqui é vocês entenderem esse raciocínio. É porque, tipo, eu não entendi muito bem, tipo, a porcentagem, ela é de que exatamente, sabe? Tipo, qual incógnita que eu devo colocar em determinado espaço, sabendo aquela porcentagem, sabe? Ah, tá. Não, é justamente usar o volume de controle que vai nos dar essa informação. Deixa eu colocar aqui uma... Mas aí eu não poderia usar que, por exemplo, sei lá, o primeiro é 10%, né? Aí não seria 10% desse 100, não? Ou esse Não. 100 é 30% do processo? Não, é o seguinte, quer ver? Vou desenhar aqui de novo, aí dessa vez eu vou fazer mais bonitinho. Aí não tá saindo aí para vocês? Ué? Não tá aparecendo, não. Peraí, deixa eu fechar os outros. Às vezes eu tô numa janela diferente. É por conta disso. Eu tava na janela diferente, tá vendo? Ai, ai. Então... Ixi. Peraí. Consegui. Agora vai sair. Se ele deixar, né? Brincadeira. Espera aí que eu vou ter que reiniciar meu PowerPoint. Eu não sei por que ele travou aqui. Tranquilo. É porque eu preciso que vocês entendam, porque se tiver difícil mesmo, aí não vai adiantar eu ficar explicando, né? É que, tipo, eu não entendi a porcentagem de como é que você encaixa isso na equação, que você formou a segunda equação. A primeira equação eu entendi completamente como é que você fez. A segunda equação que eu fiquei muito confusa, de tipo, como que você pegou as porcentagens e conseguiu construir ela. Uhum. Tá.
Também não é esse. Agora foi. Então agora... Aí. Agora vocês estão vendo a tela de apresentação de novo, né? Sim, sim. Aí, agora aparece. Ah, que bom. Então, e, por fim, eu tenho isso daqui. Então, meu processo estava descrito assim. Eu tenho aqui a etapa 1, tá certo? E aqui eu vou ter a minha etapa 2. Né? E aí ele fala o seguinte, ele fala que na primeira etapa eu tenho uma saída. Então aqui eu vou ter uma saída aqui. Tá? Eu só vou mudar o sentido aqui só para a gente ter mais espaço. Tá? Nós temos essa saída. E, que é o resíduo W na etapa 1. E o que vai para a etapa 2, que é 25%. E aí, na segunda etapa, ele fala que você tem um reciclo aqui. Deixa eu voltar aqui. Aí ele fala que eu tenho um ciclo que vai fazer isso daqui. Tá bom? Então, vou dar os nomes aqui às linhas. Então, aqui é o W. Aqui eu pus que vai ser o A, a alimentação. E aqui eu tenho a minha saída, que eu chamei de S. E nesse ponto eu tenho essa linha daqui de baixo que eu vou chamar de R, que é o meu reciclo. Tá ok? Nessas informações que ele me dá, ele me fala que no A, aqui, meu ST é igual a 10%. Então, só diminuir um pouquinho. Ficou muito pequeno. Aí eu vou aumentar aqui. Tá dando para ver agora ST de 10%? Tá, sim. Aí, o S eu tenho aqui de 30%. Tá? E aqui ele fala que meu W sai com sólidos totais de 0,5%. Tudo bem? Tudo bem. Aí, o que acontece? Se eu pego e faço esse volume de controle aqui, olha que legal, esse daqui vai ser legal. Eu vou pôr aqui, aí, esse daqui é o meu volume de controle total. Não me interessa o que está acontecendo aqui dentro. Só está acontecendo esses de fora, não é isso? Isso. E aí eu tenho duas equações que são possíveis aí. Uma é que o A tem que ser igual ao W mais T. Tudo bem? E a outra é quando eu vou olhar essas situações para esses sistemas ST. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui que o ST do A é 10%, não é isso? Isso. Então, se eu estou observando, então o A vai ser 10% de A, não é isso? Se eu estou olhando só o sólido. Acho que sim. É porque acaba que essa porcentagem se refere a coisas diferentes, certo? Não, elas são da mesma coisa. Nós estamos falando do teor de sólidos que está saindo.
Então, eu estou alimentando a minha linha com 10% de sólidos. Aí, na primeira etapa, eu vou ter uma saída de 0,5% de sólido, tá certo? E no final, o meu produto ele tem que ter 30% de sólidos. Ou seja, eu tô ou evaporando o meu solvente ou tirando ele que está sobrando. Uhum. Entendeu? Mas se tudo é sólido, por que muda as incógnitas em si? Tipo, Não, elas permanecem a mesma. Eu só não, tô tipo falando... assim, a porcentagem é tipo, você coloca a porcentagem de W, de S, de A, mas tipo, se não é do sólido, não poderia ser uma incógnita só? Sim, elas vão ser. Aqui eu estou simplificando, porque o que seria esse 10% de A? Seria o ST de A, por exemplo. Ah, tá, entendi. Agora fez Mas sentido. aí eu pego e já ponho direto para justamente eu não gastar muito tempo na minha avaliação. Sim, agora fez sentido. Entendeu? Então aqui, ó, aí eu vou ter 0,5% de W. Vou ajustar aqui o W para ficar bonitinho. Aí tem aqui o W. E aí eu vou ter que 30% de S. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando aqui que eu estou observando os meus sólidos. Então, enquanto lá em cima tudo, vamos dizer, aqui, deixa eu só fazer uma gambiarra aqui. Então, o que vai acontecer? Se eu pego aqui eu estou falando que são os meus sólidos. Então, o meu teor de sólidos, se eu for só ver sólidos na minha avaliação, está aqui. Se eu quiser, eu também posso fazer a minha avaliação do líquido, ou do solvente, ou se eu quiser, da água, né? Supor que aqui é água. Então, o que vai acontecer? Eu vou falar aqui, né? Opa. Aqui ficou melhor. Aí eu vou falar o quê? O A, aqui, 10% é sólido, então o restante seria o quê? Né, Isadora? Seria líquido, água. Líquido, a água, né? E Uhum. esse valor seria de quanto? Se 10% é sólido, o restante é o quê? 90% água. 90%. Ok? E aí eu vou ter, aqui no W, vai ser o quê? 99,5,5% de W. E aqui seria quanto? Seria 70%. Exatamente. Que aí eu somando 30 com 70, eu vou ter 100% aqui. Entendi, mas tipo, é a mesma coisa, você diferencia as incógnitas para você poder resolver. É isso, basicamente, então. Exato. Ah, tá. Porque aí eu monto um sistema de equações, porque aqui, ó, eu tenho 3 variáveis e 3 equações. Então é sinal de que eu já tenho um número certo de equações para resolver qualquer problema com essas informações. Entendi. Então, com esse sistema, eu posso pegar, por exemplo, essa daqui de sólidos, que é a minha equação principal, substituir esse A. Então, a minha equação vai ficar da seguinte forma. Se eu for substituir o A, eu vou ter aqui que vai ser 10%, que vai multiplicar o quê? O W mais S. Tá certo? Eu substituí o A, né, o 10% aqui do A, com o WS, porque aqui em cima eu tenho essa outra equação. E aí eu vou ter 0,5% de W mais 30% de S. Sendo que S eu sei, porque foi a informação que ele me deu. Que ele me falou aqui, no meu sistema, que isso é igual a 100 quilos por minuto. Tá certo? Esse 100 quilos é os 30% ou é o total? Ele está falando que é o total. O processo tem que produzir 100 quilos por minuto.
Então, o que ele está falando? Quando ele escreve Entendi. esses 100 quilos por minuto, ele está deixando claro que é o seguinte, a minha saída tem que ser de 100 quilos por minuto de um produto, tá certo? Cadê a cor? Eu quero colorir aqui. Tá sem cor. Então, vou voltar aqui. Aí, ele está me falando o seguinte, o processo tem que produzir 100 quilos por minuto, então o meu S tem que ser de 100 quilos por minuto, de produto com 30% de ST. Então, tá aqui, ó. 30% de sólidos totais. E aí, eu só substituo o S aqui, e aí eu vou ver que a equação vai se resolver por si só. Entendi. Tá? Porque eu vou substituir esse S e esse S. E aí a minha equação vai ser de primeiro grau, porque aí eu só vou ter de incógnita o W. Tá? Aí, Tá. Então vamos deixar isso mais claro, então. Então eu tenho essa equação aqui. Então, aqui, ó, eu vou fazer exatamente isso. Eu vou substituir o S por 100. Aqui, vezes 100. Tudo bem? Tudo bem. E aí agora é só fazer o cálculo que eu acho o valor de W. E aí, como eu sei o valor de W, aí eu consigo resolver a equação, porque eu já tenho o S, que é 100, vou ter o valor de W saindo dessa equação aqui, e aí eu vou achar o valor para A. Tudo bem? Tudo bem. Aí, no final, eu só escolho um outro volume de controle, que for aquele que me deixa mais tranquilo para resolver, ou seja, aquele que tem menos variáveis, e aí eu trabalho. Porque se eu tenho o valor de A aqui, né, e eu tenho W aqui, eu posso fazer o volume de controle desse jeito. Onde eu tenho aqui A mais o R dando W. Ué, por que eu não quero? Entendeu? Entendi. E aí eu tenho a resolução do meu problema. Que aí eu vou achar o valor de R, e aí eu resolvi todas as variáveis que eu não sabia. Entendi. Tá ok? Então aí a gente tem essa montagem. Bem, no exemplo 3, vai seguir o mesmo raciocínio. Aqui, ó, eu tenho flocos de batata, tá certo? Contendo 75% de umidade. E eles vão ser secos num secador de correntes paralelas. O conteúdo de umidade do ar que entra no secador é de 0,08 kg de água por quilo de ar. Tá certo? Então ele está falando qual é o teor de umidade do ar que entra. E depois ele fala que o conteúdo de umidade do ar que sai do secador é de 0,18 para cada quilo que você alimenta. Tudo bem? E aí eu falo que a vazão de ar do secador, de ar seco por hora, e a de flocos é de 100 e de 50 quilos que eu recebo. E aí eu falo assim, qual é a vazão dos flocos de batatas e qual o conteúdo de umidade em base seca, ou seja, eu vou falar quanto de água entra por quilo de ar. Tudo bem? E aí eu vou trabalhar essas informações. Aí essa daqui eu vou deixar para vocês montarem, tá? Então o passo a passo de qualquer balanço de massa é primeiro a gente fazer o desenho e inserir todos os dados e depois desenhar os volumes de controle que eu acho pertinente. O primeiro, que é sempre o melhor a ser trabalhado inicialmente, é o balanço de massa total, tá certo? Que é o que esconde todos os processos que estão ali por trás.
Mas se eu tiver 3 incógnitas e 3 equações, ótimo, eu tenho como resolver. Agora, se eu tiver apenas 2 equações e 3 incógnitas, aí está faltando uma equação para eu resolver. Ou então, eu tenho que ter uma incógnita já resolvida. Tá certo? Porque senão eu não vou conseguir resolver o meu problema. E aí eu faço essa alteração aí. Tá? E depois, aí você monta os balanços de massa, igual eu fiz aqui nessa daqui, tá certo? Vocês montam esse quadrinho, porque esse quadrinho é o melhor jeito de eu ver. Porque aqui é o meu balanço de massa total, né? Esse de cima. E aqui eu estou desdobrando ele. No final, quando eu somar essas 2 equações de baixo, eu tenho que achar a mesma equação que está lá em cima. Então, 10 mais 90 vai dar 100%. 100% é igual a 1. 1 vezes A é A. Então, eu voltei aqui para a equação de cima. Tá certo? 0,5% mais 99,5% dá W. E o outro, 30% mais 70% vai me dar S. E aí... Oi? Uma dúvida. Então, tipo, quando fala da massa sólida assim, quando fala tipo 30% massa, que é a massa sólida, os outros 70% seria água. Então, água exatamente. Entendi. O que faltar tem que completar. Se ele falar que são 3 componentes e ele só me der uma composição, aí significa que eu tenho 2 variáveis a serem descobertas. Então, se nesse problema eu tivesse 3 aqui e eu só passasse para vocês os sólidos, aí significaria que eu teria 4 equações e mais 3 incógnitas. Então, eu teria o A e o W, que eu não sabia, e mais essas outras variáveis. Aí eu teria 4. E aí eu teria que ver se eu tenho o número certo de equações para resolver o meu problema. Entendi. Tá? Tá bom. Então, esse problema aqui eu vou deixar ele mais para vocês brincarem. Principalmente para desenhar o problema. E aqui tem esse daqui que ele já está montado sem me dar o enunciado tão completo, me falando o que é, como é que faz o processo, o que significa etapa 1, 2. Não, esse daqui já está o desenho, tá certo? Já está indicado, inclusive, os volumes de controle para vocês, o que vocês vão ter que usar para resolver o problema. Tá certo? Então vão ter 3 volumes de controle, esse maior que é o volume de controle total, onde F é igual a D mais W, e depois eu tenho esse volume de controle aqui, que só vê o item 3, a etapa 3, e aqui eu tenho esse volume de controle que vê a etapa 4 e 5 juntos, tá? E aí vocês resolvem aqui para vocês acharem essas variáveis, o P, o A e o R. Tá? Sendo que aqui o A, ele me dá apenas a composição dele, tá certo? Que é 5%. Então aqui ele está me falando que é ST, sólidos totais. Então 5% de sólidos e o restante é quanto? 95% de água. Tá certo? Aí aqui, se você olha o D, aqui ele me fala que é 150 quilos por hora, 0% de sólidos. Então quer dizer que 100% é água. Tá certo? E aqui ele já me dá a mesma informação, que o W só tem água, ele não tem sólidos. Tá certo? Então é uma coisa bem interessante. Aqui ele me informa que o K tem essa saída que é de 450 quilos por hora, sendo que desses 450 quilos, 20% é de sólidos. E aqui no P é o produto, que eu não sei quanto que está saindo, mas ele tem 80% de sólidos. Tá ok? Então, meu F, na verdade, ele é igual a D mais W mais K mais P. Então, são 5 variáveis. Mas dessas 5 variáveis, quantas equações eu vou possuir? Aí eu vou ter que verificar, montando o meu sistema e vendo como é que eu monto esse sistema aqui e ver se eu consigo resolver.
tá? A dica é possível resolvê-lo facilmente, tá? Ele vai ter 5 variáveis, mas se você fizer ele com o sistema de sólidos e água, ele vai ter 3 equações aparentemente, porém, quando você vai avaliar os sólidos, você vê que o F é igual a K mais P. Então, o F está aqui, o K está aqui, o P é a minha única incógnita. Então, eu vou conseguir sair com esse resultado. Aí eu acho o P, achando o FKP, aí eu tenho essas outras 2 variáveis, que aí eu vou poder usar a equação do volume total para substituir ou D ou W quando eu fizer o balanço para a água. Tá ok? Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Peraí, professor. Então, o P eu poderia considerar como o V menos W? Não, é porque o que vai acontecer? Quando eu vou ver os sólidos, né, quando eu vejo apenas os sólidos, eu só tenho o F, o K e o P. Ah, sim. Entendi. E quando eu vejo somente a água, é o F, o K, o P, o W e o D. Que Seria muitas equações, né? Para chegar até muitas variáveis, mas aí eu só vou substituir ou D ou W usando a equação inicial. Quer ver? Entendi. Vou montar aqui o sisteminha para a gente ter essa visibilidade. Então, quando eu pego esse volume de controle aqui, ó, tá ok? Não me interessa o que está acontecendo lá dentro. Só estou vendo essas 5 linhas aqui. Aí eu vou ter o seguinte, eu vou ter o que a gente chama balanço total. Deixa eu só diminuir um pouquinho a fonte, porque senão não vai dar espaço para todo mundo. Tá aqui. Tá? Então, fazendo para o volume de controle total. Tá ok? Aí eu vou ter que o F é igual ao K mais o P mais o D mais o W. Tá certo? Certo. Isso daí é o total. Agora, se eu pego a equação para os sólidos, então eu vou ter que, para os sólidos, 15% de F tem que ser igual a 20% do K mais 80% do P mais 0D mais 0 do W, porque eles não têm sólido. Tá certo? Certo. Então, dessa forma, essa equação, eu vou sair aqui simplesmente porque eu já tenho o valor de F e já tenho o valor de K. Eu só vou querer achar o P. Então, essa é a primeira equação que eu vou resolver. E depois eu tenho o meu problema com a água. Então, a água é 85% do F, tá certo? Mais 80% do K, mais 20% do P, mais 100% do D, mais 100% do W. Entendeu? E aí, Entendi. aí eu pego aqui e na primeira equação, nessa primeira aqui, deixa eu destacar ela aqui. Então, nessa primeira equação aqui, ó, eu vou simplesmente, o F eu já tenho o valor, o K eu já tenho, o D eu já tenho. Aí eu posso, o D não, o W, né? O K e o W eu já tenho. Desculpa, o K e o P. Então, esses 3 primeiros eu já tenho valores.
O D e o W eu não sei. Então eu posso substituir, eu posso resolver para D ou para W. Ou seja, eu ponho o D aqui, né? Vai ficar o D. Deixa eu reescrever aqui. Eu vou pôr que o D aqui vai ser igual ao a F menos o K menos o P menos o W. Tá certo? Aí, se eu pegar e pôr os valores aqui, esses três, FKP, eu consigo pôr um valor, e aí eu vou pôr que é D igual a um valor numérico menos W. E aí eu substituo na equação da água. E aí eu resolvo o meu problema. Tá ok? Ok. Então, assim fica bem mais fácil. Porque fica uma confusão aqui no meio, eu fico pensando que confunde. Eu fico Exatamente. Tem um monte de lados para aí, ó. Então, aí a gente resolveu esse daqui. Aí você pega agora e resolve para esse volume de controle aqui. E aí, para você evitar confusão, você pega e desenha ele separadamente, justamente para não ter problema. Tá ok? E assim você tem a resolução desse outro volume de controle e depois você resolve para esse volume de controle aqui. Tá ok? Ok. Então é só o que muda nessas etapas de reciclo, de purga ou de bypass é a gente entender aonde que as setinhas vão para a gente desenhar uma nova caixinha. O negócio é sempre a gente vai reduzir tudo a uma caixinha e o que entra e o que sai. E aí nós vamos ver o que nós temos de valores para trabalhar. Tá ok? Então, 4, para simplificar, eu já passo para vocês todos esses detalhes. Aí é interessante que eu peguei e deixei aqui uma descrição para vocês verem como o desenho foi construído. Então, às vezes, pode ser interessante também vocês ignorarem totalmente esse desenho e fazer essas informações aqui. E aí vocês veem se vocês conseguem chegar num desenho similar a esse. Entenderam? É uma forma também de praticar e estudar isso daí. Tudo bem, gente? Eu sei que balanço de massa parece muito complicado, mas o que acontece é que a gente sempre vai ter uma equação para a gente testar o nosso resultado. E aí a gente vê se realmente a gente acertou. Mas ele é um pouco chato, eu entendo. Mas uma vez que vocês compreenderem ele, vocês vão ver que ele não é tão chato. Na verdade, ele gosta de picuinha, mas vocês conseguem achar o resultado final.